Coríntios capítulo 11, o verso 1 e o verso de número 16. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Pai Celeste, nós somos gratos porque estamos em Tua casa nesta manhã. Agradecemos, ó Deus, porque estamos chegando ao término de mais um mês, caminhando já para o final do ano, ó Deus, mas somos gratos porque fomos preservados, somos preservados, continuamos sendo sustentados e preservados pelo Senhor, na fé, na esperança, na confiança e na dedicação do louvor e a adoração do Senhor. Abençoa, Deus, as nossas crianças que estão em Tua casa nesta manhã, adolescentes, jovens, cada um de nós que veio, para que a gente possa continuar cantando a fidelidade do Senhor e o nosso desejo de fidelidade ao Senhor, a nossa confiança no Senhor para enfrentar os dias, porque os dias são maus, mas que a Tua bondade, graça, misericórdia seja com todos nós nesta manhã e um bom aprendizado para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar, irmãos, mantenha a Bíblia aberta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, especialmente esse capítulo 11. Irmãos, Paulo tem algumas coisas que ele escreve para a igreja de Corinto que, claro, como toda a palavra, é para a igreja de todos os tempos, e em todos os tempos a igreja precisa ficar sempre atenta, observando, olhando, acompanhando, orando, se dedicando, confiando, e viver na dependência do Senhor. Eu já vi cristãos dizendo que nem todo crente pode dizer o que Paulo diz no verso 1 do capítulo 11, que ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então é preciso que a igreja, de todos os tempos, mantenha essa fidelidade ao Senhor. Vamos pensar de uma forma bem objetiva sobre fidelidade sim, dedicação sim, invenção no cristianismo não. Então, se tentar inventar coisas segundo a nossa carne, segundo o nosso pensamento, segundo a nossa vontade, podemos incorrer no erro daquelas pessoas lá de Mateus capítulo 11, especialmente a partir do verso 22, pessoas que na volta de Cristo chegaram a afirmar, ou afirmarão, dizendo: Senhor, em Teu nome nós expelimos demônios, nós pregamos, ele disse, nós fizemos prodígios, e teve grandes sinais. E o Cristo vai dizer: mas eu não vos conheço, ou seja, eu não vos conheci. Então é preciso que a igreja de todos os tempos se mantenha fiéis ou fiel à palavra de Deus. Não precisa inventar, não precisa criar. A lição nossa 13 hoje vai falar sobre isso. Não precisa inventar moda nos tempos presentes, até porque a Bíblia diz que os dias são maus, e além do mais, ele disse que, ele próprio afirma, que no final, ele disse, muitas coisas estranhas iam acontecer, e ele fala isso de uma forma muito clara, em Mateus no capítulo 24. Então, Paulo está escrevendo para uma das cidades mais liberais, mais pervertida, mais complexa da sua época, e a igreja acompanha também o modismo, do contemporâneo, dos seus dias atuais. E aí já no primeiro capítulo de Coríntios você encontra Paulo com grupos de crentes dizendo que, olha, eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Pedro, outro eu sou de fulano, outro eu sou de Beltrano, e no final alguém diz, olha, eu sou de Jesus Cristo. E aí Paulo vai dizer, eu dou graças a Deus, porque eu não batizei nenhum de vocês. E aí ele vai dizer, mas Cristo também não está dividido. Então Paulo vai responder várias questões. Aqui no final, no capítulo 15, ele vai falar a respeito da ressurreição dos cristãos, da ressurreição de Cristo. Ele disse, é um fato notório, é bíblico, é histórico, mas também é fato. E aí diz, se o Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Mas porque Cristo ressuscitou, então nós também ressuscitaremos
É como se Paulo fosse colocar tudo de uma forma que joga por água abaixo tudo que eles vêm crendo se o Cristo não tivesse ressuscitado. Ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou, porque se ele não tivesse ressuscitado, então a nossa fé seria vã. Então ele vem construindo um pensamento para a igreja de Deus de todos os tempos, e ele discutiu vários fatos sobre até casamento, sobre casar, não casar, sobre práticas da igreja, sobre dons, sobre frutos. Ele vem escrevendo e de repente ele chega nesse capítulo 11 e vai dizer, irmãos, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. E ele diz, se alguém quiser continuar discutindo, então continue discutindo, que eu não vou dar mais trégua para isso, porque nós, nem as igrejas de Deus, têm tal costume. Capítulo 10, verso 23, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Passe duas páginas da Bíblia aí para o verso 14, verso 40, aliás, capítulo 14, verso 40, ele diz, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então Paulo está disciplinando, corrigindo, advertindo, orientando uma igreja lá em Corinto, e é uma orientação e uma advertência que serve para a igreja de todos os tempos. À medida em que algumas lideranças ou algumas pessoas se afastam da Bíblia, então há sempre o perigo da invenção, do inventar moda, e aí nós estamos com modismo para todo lado em nome do Evangelho em nossos dias, que não era diferente da época do apóstolo Paulo. Então ele pega três verdades interessantes para dizer, é fato que tudo me é lícito, mas nem tudo se convém. E ele disse, na igreja de Deus, tudo tem que ser feito com decência e ordem. E aí ele vai dizer que, olha, se alguém quer continuar a discutir, a ser contencioso, então que seja porque nós, nem as igrejas de Deus, nós temos tal costume. Há cristão ou membros atual, então o que acontece? As pessoas vão inventando coisas, e aí as coisas vão acontecendo de uma forma, mas acontece. E aí no mundo cristão também, cristãos despercebidos, sem conhecimento bíblico, sem conhecimento histórico, sem conhecimento teológico, então começam a inventar modismo. Por que supostos cristãos caem nessa história? Primeiro, porque o púlpito vira um balcão de negócio e a plateia quer negociar. Então ele vai alcançar o seu coração e a sua mente, porque também são crentes que não confiam na palavra de Deus e na bondade e misericórdia do próprio Criador. Então há um negócio, né? Eles inventam o modismo, e aí é em nome de Deus, é em nome do cristão, mas em nome de Deus se mata também, se tem guerra, e tem tantas coisas contrárias à palavra de Deus. A palavra de Deus é muito simples e objetiva. Cristo diz, olha, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e o que crê em mim, mesmo que morra, será ressuscitado. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Jesus Cristo veio e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não há nenhuma base bíblica que o Cristo veio produzir a situação financeira para alguém. É claro que o que trabalha com fidelidade, se entrega ao Senhor, ele tem uma prosperidade do suor do seu rosto, nada mais além disso. Mas há uma ansiedade pelos bens, e aí se aproveita um terreno fértil, e aí vai se inventando e criando um modismo em nome do Senhor. E aí o cristão passa a não viver se não tiver uma suposta overdose espiritual, senão não consigo me manter firme no Senhor. E a Bíblia, Paulo vai escrever, olha, primeira coisa, os não cristãos devem nos imitar porque nós somos imitadores de Cristo. Se eles nos seguirem, eles vão encontrar Cristo, é o que nós estamos falando, é o que nós estamos pregando, então a gente se encontra em Cristo. A segunda razão, olha, se alguém quer continuar discutindo, porque há pessoas que discutem sobre um tema o resto da vida. Por exemplo, agora nós estamos num período de calor, que bênção, mas tem gente que fala, está calor.
daqui a 5 minutos está calor de novo, e o calor continua. Isso não vai aliviar o calor, não vai aliviar calor. Eu uso terno e fico com menos calor do que você, e aí você sobe a roupa e desce roupa, e o calor não vai resolver, não vai ficar mais frio, pelo contrário, mais vento seca a sua pele, se perde mais. Como é que os árabes viviam na época de Jesus Cristo? Eram de shorts, sempre pelados, ou eles viviam todo coberto para andar no deserto? A umidade do ar ajudava, a umidade do corpo ajudava a preservar o calor. Não, o calor não vai aliviar, o calor vai continuar do mesmo jeito, 39, 40, sei lá quanto, a 45, e cuidado que você pode ficar frio aqui, depois ficar quente no inferno, e aí não tem como tirar roupa. Então é preciso ficar atento a essas coisas. Então não adianta ficar reclamando do calor. Tem um livro que eu me engano, Alkipper conta a história no campo de concentração, que tinha muita gente dormindo de um lado e um monte de gente dormindo do outro lado, e aí de repente começou a ouvir um grito de uma mulher dizendo: meu Deus, como eu estou com sede. E aí foi repetindo, e daqui a pouco alguém no lugar do escuro lá gritou: pelo amor de Deus, alguém leva um copo d'água para aquela mulher. E aí daqui a pouco no escuro se ouve ela tomando a água, e depois ela começou a gritar: oh Deus, como eu estava com sede. Já tinha aliviado, meu Deus do céu. E aí continuou ninguém dormindo, porque antes gritava porque estava com sede, depois, aliás, porque estava com sede, e depois vai declarar que como estava com sede. Então os dias são maus, e Paulo traz uma ideia para a igreja de Corinto, que olha, todos não cristãos imitem os cristãos, verso 1. Depois, todos os cristãos façam as coisas com decência e ordem. Depois, se alguém quiser continuar discutindo, que vá, porque nós, nas igrejas de Deus, temos tal costume. Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer em graça e conhecimento do Senhor. Curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos agradecer o Teu nome, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e agradecemos, ó Deus, o Teu nome, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Então nossos lábios te louvam. Abençoa, Deus, cada família que está representada em Tua casa nesta manhã, porque cumpre-se, ó Deus, a Tua palavra, que nos alegramos quando alguém nos disseram: vamos à casa do Senhor. Por isso estamos aqui. Fica conosco, nos edifique, e que a Tua bênção e paz seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos seguir.